As relações entre Portugal e Inglaterra remontam à época da formação do Reino de Portugal. Então, não sei se vocês lembram, na verdade não me lembro nem se eu mencionei, mas para a conquista de Santarém e de Lisboa, aquele processo de reconquista, para retomar as terras que os mouros tinham conquistado, o Dom Afonso Henriques contou com o auxílio dos ingleses na retomada de Lisboa e de Santarém. Então, desde o início, desde o comecinho ali, isso foi em 1147. Então tinha aí menos de 10 anos que o Reino de Portugal existia. Talvez, é provável que essa tenha sido a primeira colaboração entre ingleses e portugueses. Isso no contexto das cruzadas. Então, a luta contra o infiel em Jerusalém podia ser facilmente trazida para o contexto da Península Ibérica. Então, como eu disse na época desse vídeo, os cruzados saíam ali da Inglaterra, passavam por Portugal para, através do Mar Mediterrâneo, irem lá para a Terra Santa. E nesse processo uns ficavam ali na península para lutar ao lado dos portugueses. De maneira que o contato entre ingleses e portugueses começa aí. Além disso, no reinado do Dom Dinis, vai haver um incremento, um aumento das relações comerciais entre Inglaterra e Portugal. Dom Dinis vai ser aí provavelmente entre os reis da dinastia de Borgonha o que mais vai incentivar o comércio marítimo. Em 1373, no reinado do Dom Fernando I, vai ser a vez vai acontecer uma aliança, né? Então, uma aliança entre Portugal e Inglaterra, 1373. Respeitando essa aliança de 1373, na Batalha de Aljubarrota, em 1385, 300 arqueiros ingleses vão auxiliar o exército português, naquela batalha que eu narrei lá em detalhes para vocês. Então, 300 arqueiros ingleses, e eles eram famosos, esses arqueiros ingleses, já de outras guerras, auxiliaram os portugueses. Muito bem. Depois da vitória, então, em Aljubarrota, deixa eu contar rapidinho isso para vocês. O rei da Inglaterra nesse momento é Ricardo II. Ele tem 10 anos de idade. Um tio dele, o Duque de Lancaster, digamos assim, era o homem forte do governo enquanto o rei era menino. E esse duque queria para ele uma coroa, mas não a coroa da Inglaterra, não usurpar o trono do Ricardo II. Ele queria a coroa de Castela. Por isso teve lá um casamento entre alguém lá da família de Lancaster com o rei com um nobre de Castela, enfim, né? Esses detalhes não interessam tanto aqui para nós. Mas interessa que quando a Inglaterra, o Duque de Lancaster, promove uma aliança com Portugal, uma aproximação com Portugal, ele está de olho nisso. Então a derrota do rei de Castela poderia trazer como consequência o trono de Castela para o Duque de Lancaster, mas não foi o caso. De toda forma, após a vitória na Batalha de Aljubarrota, vitória dos portugueses com auxílio dos ingleses, em 1386, no ano seguinte, vai ser fechado um tratado entre Inglaterra e Portugal, o Tratado de Windsor. Esse é o tratado mais antigo em vigor até hoje, pelo menos do Ocidente. Então é um tratado que está em vigor até hoje, de 1386. E ele foi utilizado várias vezes, não só nessa época aí, tá? Então até no século XIX houve auxílio aí do exército inglês em lutas dos portugueses, tá? Então, e não foram poucas vezes. Bem, esse tratado de Windsor foi uma confirmação da aliança de 1373 firmada no governo do Dom Fernando I. Então, Inglaterra e Portugal realmente têm essa vocação de parceria, os dois. O que rezava esse tratado? Em primeiro lugar, recíproca colaboração em guerras. Então, se a Inglaterra estivesse em guerra com alguém
e esse alguém não fosse aliado de Portugal, Portugal tem a obrigação de ajudar a Inglaterra e vice-versa. Portugal estivesse em guerra com alguém que não fosse aliado da Inglaterra, a Inglaterra deveria socorrê-lo. Então, defesa recíproca contra inimigos comuns. Estabeleceu também a paz perpétua entre os dois reinos, Inglaterra e Portugal. Ok? Provavelmente nunca foi rompida essa paz. Tá? Pode ter um episódio ou outro aí de um desentendimento, né? As coisas podem ter chegado assim num ponto quase de rompimento, mas nunca chegou a acontecer. Outro ponto desse tratado era o seguinte: um incremento das relações comerciais, um aumento ainda mais intenso aí das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra. E por último, fica estabelecido também o casamento. Naturalmente, esses tratados eram selados com o casamento de Dom João I, o mestre de Avis, rei de Portugal, primeiro rei da dinastia de Avis, e Filipa de Lancaster, que é filha desse duque de Lancaster. E essa mulher vai ter uma importância grande na história de Portugal, a gente vai ver. Filipa de Lancaster, que aportuguesado ficou Filipa de Lencastre. Lencastre, tá bom? Bem, então esse casamento vai se dar no ano seguinte ao acordo, em 1387, e ela vai para Portugal e ela vai ter 5 filhos com o Dom João I. E os valores, os ensinamentos que ela vai dar para os filhos vão ser importantes, porque esses filhos do Dom João I e da Filipa de Lencastre vão compor o que Camões chamou de a ínclita geração. Então, 5 varões aí que vão ser marcantes na história de Portugal, cada um a seu modo, um destaque especial, talvez, a gente poderia dizer, para o infante Dom Henrique, que foi o grande impulsionador da expansão marítima portuguesa, mas isso é para outro vídeo. Tá certo, pessoal? Boa semana aí para vocês, uma ótima segunda-feira e vamos pedir a Deus para essa quarentena acabar. Um abraço.